Oi, gente. A Ruber falou para vocês agora, né? Apresentou o portal, os conteúdos que estão à disposição dos professores de exatas e matemática. Mas é importante frisar muito bem, a gente precisa estar discutindo isso, principalmente os pedagogos, seus professores, sobre essas características dos conteúdos, né? O perfil de cada um, né? A identidade de cada conteúdo desse. A Ruber não teve condição de mostrar todos, né? Mas nós temos coleções de vídeos, por exemplo, que foram produzidos pela PUC Rio de Janeiro para Química, que são fantásticos, super divertidos, tem guia do professor, inclusive na descrição do conteúdo vocês vão encontrar. E a coleção se chama Tudo se Transforma, basta buscar no campo digitar no campo de busca. Agora, é importante o professor analisar bem em que momento que ele vai utilizar esse vídeo, né? Não é utilizar conteúdo multimídia a qualquer momento, mas saber que vídeo tem uma característica, por exemplo, de motivar, do professor iniciar um tema, um conteúdo, de fazer com que o aluno tenha curiosidade para aprofundar esse estudo e fazer novas pesquisas, ou então para o professor concluir um assunto, concluir um conceito dentro da sua disciplina. Independente de ser na sala de aula ou não, por exemplo, o professor pode apresentar um vídeo que são muito pequenos, muito curtos, apresentar esse vídeo, fazer um trabalho de engajamento na sala de aula, e o aluno, inclusive, pode, por orientação do professor, acessar esse vídeo na sua casa, se ele tiver acesso à internet. Então, ele acessa em casa e ele pode fazer uma outra atividade, quer dizer, o professor já faz um movimento de reforço, de aprofundamento de estudo com os alunos, principalmente aqueles que precisam mais. E a gente fala de vídeo de química, vídeo de biologia, vídeo de matemática, que pode ser trabalhado muito bem na disciplina de língua portuguesa também, porque tem todo um lado de interpretação de texto que pode ser trabalhado em conjunto nas duas disciplinas. Um outro material muito rico que tem também é uma coleção de experimentos práticos que foram criados pela Unicamp. E é muito legal, porque são experimentos que o professor pode imprimir, o aluno imprime. Então é muito bom para as escolas que não têm internet, ou não tem uma boa conexão, por exemplo, ou não tem muitos equipamentos. Mas é um material tão legal, porque são jogos que trabalham o raciocínio lógico. Se vocês pesquisarem no menu da plataforma, lá no finalzinho da matemática tem, né, conteúdo para raciocínio lógico, para resolução de problemas. Ali vocês vão encontrar essa coleção. E é muito legal que o professor pode imprimir para o aluno trabalhar, é material concreto mesmo, trabalha o raciocínio lógico, ou ele pode orientar que separar os jogos, né, e distribuir em grupos e colocar como atividade extra classe. Então os alunos vão desenvolver aquele jogo e trazer um relatório para o professor, ou pode criar uma dinâmica de gincana dentro da sala de aula, gincana matemática, ou você pode criar uma gincana dentro da plataforma em grupos, como a Ruber explicou muito bem, como que estruturar esses grupos, para a sala toda, por grupos separados, e os alunos irem acessando, o professor acompanhando. Então são muitas modalidades, né? Muitas metodologias que o professor pode adotar. A outra coleção são os simuladores. Os simuladores são considerados conteúdos de alto nível. Por quê? Porque ele permite interação, né, tanto do aluno e do professor com o seu conteúdo. O exemplo é aquele da panela de pressão que a Ruber mostrou, mas tem também do micro-ondas, da geladeira, do foguete, uma infinidade de simuladores. Significa que, através de um conteúdo digital, o aluno e o professor simulam uma situação real. E aí tem as variáveis de pressão, temperatura, velocidade, etc., substâncias, onde o aluno e o professor, ou um grupo de alunos, primeiro, eles têm que criar a sua hipótese, né? Se eu vou trabalhar com a questão de grandeza, de movimento, cinemática, mecânica, não importa. O aluno, dentro desse tema, desse conceito, ele tem que formular uma hipótese, aí ele usa o conteúdo para testar se a hipótese dele está correta ou não, e ver o resultado disso. Só que, se o professor quer usar um simulador, por exemplo, para fazer o engajamento na sala de aula, para fazer com que os alunos façam uma participação coletiva, não é? Aquela motivação, ele não precisa ir ao laboratório, ele pode projetar esse simulador e trabalhar com a turma toda participando e identificando esses resultados de cada hipótese levantada. Ou, se o professor deseja já trabalhou um conteúdo e ele precisa identificar agora
o quanto cada aluno compreendeu um conceito matemático, de física, biologia, outro qualquer. E aí ele precisa testar isso com o aluno, certo? Aí ele precisa ir ao laboratório de informática. Porque lá o professor vai observar, observando o aluno manipulando esse conteúdo, o quanto ele compreende, o quanto ele está formulando as suas hipóteses, tem embasamentos, tem uma reflexão. E não o uso pelo uso como se fosse um jogo, né, lúdico somente. E há outras, assim, há uma infinidade de outros conteúdos. Mas é importante, principalmente o pedagogo da escola agora, que tem uma função muito importante de orientar o professor na questão metodológica. Isso cabe ao pedagogo. Então, se determinadas disciplinas, a gente sabe que a matemática é um grande problema nesse estado, né? A gente viu o relatório do PAEBS-TRI. Então, a maior parte das escolas precisa definir novas metodologias para trabalhar a matemática na escola. E não é diferente de química, física e biologia. A gente tem acompanhado os resultados de cada escola. Então, manter as metodologias que estão sendo trabalhadas hoje não se justifica, porque a gente já está vendo, né, através dos resultados das avaliações, que os alunos não estão aprendendo o suficiente, aquilo que era esperado para determinada série, faixa etária, ou currículo da escola. Então, a gente precisa prever agora que metodologias a escola pode estar pensando, planejando com a sua equipe. Então, pode ser desde atividades na sala de aula, um planejamento eficaz de que conteúdo realmente meus alunos precisam, ou analisa o conteúdo para ver se realmente ele atende a necessidade de aprendizagem observada com a turma, ou um grupo, ou parte da turma. O segundo momento é definir esses momentos de estudo e aprendizagem. Tanto pode ser, como eu falei, na sala de aula, mas pode ser extra classe também. Então, se o professor hoje passa atividade para casa, se passa leitura e tudo mais, a leitura hoje tanto pode ser em livro, como pode ser em vídeo. O aluno hoje ele sabe ler imagem. A escola que precisa estar orientando como ler uma imagem que trata o currículo. O aluno pode estar trabalhando com jogos, né? Os alunos adoram jogar. Então, ele pode estar trabalhando como atividade de casa um jogo matemático, um jogo de física, de química, de biologia, de ciências. Isso pode ser feito individualmente ou pode ser feito em grupo. O aluno pode apresentar para o professor na próxima aula suas dúvidas sobre aquela atividade, porque ele ia ser só em casa novamente esse conteúdo. Então, não é um conteúdo, quando a gente tem uma plataforma onde os objetos ficam disponíveis o tempo todo, significa que professor e aluno eles vão e vêm. Eles vão esse conteúdo e retornam sempre que é necessário. O aluno acessou, ele usou esse conteúdo na sala de aula, mas nada impede que ele acesse aquele conteúdo muitas vezes na sua casa para que ele consiga entender. Por exemplo, Khan Academy, né? Eu acredito que todo mundo que gosta de tecnologia já ouviu falar da plataforma Khan Academy, que é uma coleção de videoaulas excelente, matemática excelente, física, química e biologia excelente. E ele serve para quê? Para reforço da aprendizagem. É um conteúdo que o professor pode estar dando o link, dando o caminho onde eles estão aqui, para que o aluno acesse e estude. Aí vocês vão falar, mas os alunos não gostam de estudar. Eles não gostam de estudar somente em livro, somente em texto, porque a linguagem digital é a linguagem dos nossos alunos. É a linguagem deles, a escola que precisa se apropriar, a escola que precisa entrar no mundo dos alunos, para ter o engajamento deles, para ter a motivação, né, que a gente espera que eles tenham. Então, assim, a gente teve poucas participações nessa web, né? Eu estava acompanhando a web da Ruby, a gente teve poucas participações das escolas. Isso, assim, é um começo de cultura digital, mas a gente precisa que tenha aí um movimento na escola, para que os professores participem, que a gente sabe que hoje é o dia de planejamento da área de exatas matemática. Então, mas o professor está planejando. Isso é planejamento. Isso que a gente está fazendo agora ajuda o professor no planejamento dele. Só que se o pedagogo não assiste, o professor não assiste, ele vai ficar sem essa informação. E aí depois a gente vai analisar o resultado da escola e vai querer saber qual é a dificuldade que a escola tem. A gente aplicou aquele questionário, se você é um profissional TIC, e a gente vai aplicar outros mais. A gente quer saber se a informação está chegando no professor, está chegando no pedagogo, e mais importante ainda, se essa informação está chegando no aluno, está chegando na família do aluno. Esse é o papel da escola. A escola tem que fazer essa mobilização. E a gente tem um canal aberto, né? Quem quiser mandar e-mail ou ligar, o e-mail é sedudigital@sedu.es.gov.br.
O telefone é 27 3636 7656, que é um canal aberto, direto, com todos os professores, alunos, pais, diretores, quem quiser ter informações sobre essas questões digitais. Então, essa foi a primeira que a gente fez com matemática. Uma vez, elas serão mensais, a cada mês a gente vai ter um tema diferente, inclusive a gente está pensando em fazer uma enquete para que os professores digam quais são os assuntos que eles querem que sejam trabalhados, com pessoas diferentes, não seremos só eu e Ruby aqui, né, trocando figurinhas, então a gente vai chamar pessoas da área, do tema que vai ser trabalhado, e a gente espera que essa participação seja maciça, a gente espera que a rede toda, gente, se engaje nisso, porque a gente precisa melhorar a aprendizagem dos alunos, ok? Então, obrigada pela participação, a gente espera que vocês aproveitem bastante, principalmente na reexibição, como não é ao vivo, então não vai ter esse canal de chat, mas vocês podem mandar e-mails que a gente vai estar esclarecendo, ok? Obrigada pela participação, um grande abraço em todos.